Olá, hoje falaremos sobre local para o exercício mediúnico e sobre prudência e simplicidade. Vamos começar? A responsabilidade do médium não está apenas em seu comparecimento pontual às reuniões, está certamente em todos os momentos de sua vida. Essa observação de que somos médiuns 24 horas por dia é para nós começarmos a entender que isso vai além dos muros da instituição religiosa. É no nosso cotidiano, no nosso trato com a família, no nosso trato com a vizinhança, com os colegas de trabalho, no comércio, nas ruas. Quantas vezes nós perdemos a paciência com certas coisas que se desdobram diante de nós e esquecemos de que somos médios. A vigilância precisa ser permanente. Então, eu sempre gosto de lembrar, somos médios 24 horas por dia. Todo cuidado, todo estudo, tudo deve ser aplicado diuturnamente por nós. Já vimos anteriormente que quanto mais cuidarmos do vigiar e orai, melhores seremos assistidos pela espiritualidade de luz. No atendimento da tarefa mediúnica, guardemos segurança íntima, com noção de responsabilidade. Nada de receios quando nos predispomos ao trabalho com o Senhor, visando o reerguimento espiritual nosso e o auxílio aos que se aproximam de nós. Então, de que forma devemos exercer essa tarefa mediúnica? Com força, com vontade e com coragem. Nada de medos. Nós somos sempre assistidos pela espiritualidade. Vejam bem, quando a gente fala de ambiência, quando a gente fala para se cuidar, quando a gente fala para se evangelizar, o que acontece? Para que a gente, a partir daí, determine um tipo de companhia para nós diuturnamente. Os afins se procuram. Então, de acordo com a faixa como nós vibramos, nós teremos as companhias inerentes a essa faixa. Isso a gente precisa entender. Já sabemos também que para sermos médiums não é um dom, não é um bônus, mas é uma oportunidade misericordiosa de Deus, nosso Pai, para que nós possamos resgatar certas coisas de errado que fizemos no passado. Certos equívocos podem ser apagados nesse trabalho de benefício ao próximo. E lembremos sempre, quando nós estamos beneficiando o próximo, nós estamos beneficiando a nós mesmos. Estendamos a nossa mão ao próximo, ofereçamos a nossa palavra, o nosso ouvido e tudo de melhor que amealharmos no aprendizado do Evangelho, para erguermos o irmão também. É aquela oportunidade de nós crescermos e ajudarmos o outro a crescer também. Então, temos coragem e vontade. Estejamos certos de que não podemos nos afastar do caminho que nos foi destinado, sem sérios prejuízos para nós próprios. Todos temos compromissos do passado e precisamos aproveitar ao máximo as oportunidades que o Senhor nos concede, atendendo de boa vontade ao trabalho que nos é peculiar. Quantos e quantos irmãos, sabendo-se médiums, fogem da responsabilidade? Vou dizer até melhor, fogem da oportunidade. Nós já entendemos que a mediunidade é orgânica e, além disso tudo, é uma oportunidade concedida pelo nosso Pai para que a gente se melhore. Não é? Então, quantos e quantos desperdiçam essa oportunidade? Oportunidade desperdiçada vai o quê? Nos encaminhar a uma futura reencarnação com muito mais problemas. Se os daqui de agora não foram resolvidos, imaginem um acúmulo, né, para a vida posterior. Busquemos ainda, no esforço constante, o arejamento mental e a vivência dos ensinamentos cristãos,
exemplificando o Evangelho, e teremos a ajuda indispensável para que o nosso empreendimento na Divina Seara alcance o êxito desejado. Compreendamos bem, arejamento mental. Nós precisamos viver a nossa vida aqui no que tange a parte material de forma saudável, cuidando do corpo, da mente, mas não deixemos de lado o espírito. Vamos vivenciar os ensinamentos cristãos. Essa exemplificação do Evangelho refere-se às nossas atitudes que precisam ser melhoradas. Não venhamos a catequizar ninguém, mas através dos nossos exemplos nós podemos mobilizar aquele irmão que está ao nosso lado. Falemos um pouco sobre prudência. Médiuns que trabalham isoladamente. Assim o fazem, geralmente, porque se atribuem com mediunidade educada. Bom, a gente precisa ter muita confiança realmente em nós mesmos e na espiritualidade, além do estudo constante, para que possamos estar exercendo essa mediunidade isoladamente, fora de uma instituição. E nós sabemos que muitos médiuns trabalham assim, mais até do que podemos imaginar, que estão fora de uma casa espírita e continuam com o seu trabalho. E nem todos trabalham mal. Costuma-se muitas das vezes se prejulgar irmãos que trabalham assim, mas nós sabemos através do estudo que é muito melhor quando o médium está associado a alguma agremiação. Não fugindo totalmente do assunto, mas recentemente nós tivemos casos, noticiados de médiums trabalhando isoladamente e que foram envoltos em escândalos. E a Federação Espírita Brasileira, inclusive, recomenda que o trabalhador não fique sozinho. No atendimento às pessoas, é muito bom que existam outros médiums trabalhando em conjunto. E falamos sobre mediunidade educada. Na mediunidade, também você terá de estudar, criar vínculos positivos nas tarefas espíritas que o ajudem a desenvolver a disciplina, a perseverança, a sintonia com os planos superiores da vida, participar de um grupo de estudos relativos ao tema e ser encaminhado, no momento certo, a uma reunião prática de desenvolvimento e educação. E o que nós estamos fazendo aqui agora? Estudando, justamente para que nós possamos estar capacitados, porque a capacitação ela nunca é total, porque o estudo não cessa, não há médium pronto, não há médium preparado, mas começando a nossa vida mediúnica, podemos dizer, com critério. Mas o que é mediunidade educada? Incorporar, no caso, dar passividade. Nós, dentro de doutrina espírita, abolimos esse termo incorporar, porque não há espírito que incorpora na gente, não entra no nosso corpo, ele só se aproxima, nós já estudamos sobre isso, então é dar passividade nos momentos adequados. O que é isso? Quem já viu na rua algumas pessoas que infelizmente estão dando passividade e são motivos de chacota das pessoas que estão, dos transeuntes nas ruas, ou mesmo do espírito que está junto com aquela pessoa. Então, é uma coisa terrível. Para que a gente possa dar passividade, somente indicado dentro da casa espírita. Bom, há casos em que há pessoas que dão passividade dentro de casa. Quando a coisa é inevitável, o que a gente vai fazer? Vamos conversar com aquele irmão que veio ali, procurar sabermos do que ele necessita e assim pedimos que ele vá e siga em frente. Conservar posições corretas. Controlar expressões verbais. Muitas das vezes, nesse exercício da passividade, o irmão quer que falemos palavrões, quer que nós venhamos a agredir aqueles que estão presentes no recinto. Então, o médium precisa exercitar o quê? O filtro. Que nós passemos da melhor forma a ideia que aquele irmão quer exprimir, mas que não venhamos a chocar
nem a constranger a quem quer que seja. Conter impulsos para gritar, derrubar móveis e objetos. Nesse trabalho da passividade, na mesa mediúnica, muitas das vezes nós damos essa passividade a irmãos que estão inflamados, raivosos e querem realmente socar a mesa, dizem que querem derrubar com tudo, promover. O que acontece? Mais uma vez, o médium precisa exercer filtro e controlar esses impulsos do irmão desencarnado. Mas como é que a gente consegue fazer esse controle? Através do estudo, através da evangelização, na orientação para como nós vamos exercer esse nosso mandato mediúnico. Não é tarefa tão fácil assim, mas não vamos dizer que seja difícil. É trabalhoso, porque também vai de encontro à nossa reforma interior, vai de encontro à evangelização que urge em nós, vai de encontro ao estudo permanente que precisamos exercer. Ainda aqui falando sobre conservar posições corretas, evitar gesticular, balançar os braços para tudo quanto é lado, arrastar a cadeira, se levantar, se jogar no chão. O médium precisa ficar sentado corretamente, colocando suas mãos sobre a mesa de trabalho mediúnico. E uma outra observação é que sabemos que a mediunidade não é exclusividade do espiritismo, mas estamos falando sobre mesa de trabalho mediúnico porque o nosso estudo está se reportando a médiuns trabalhadores da doutrina espírita. Mas sabemos que várias outras denominações religiosas encontraremos médiuns. Sendo até um pouco repetitivo, mas é necessário nós lembrarmos sempre que o médium precisa estudar constantemente. Aprenda com segurança, leia as obras básicas codificadas por Allan Kardec. Isso é estudo permanente, gente. E vamos prestar atenção nas palavras de Martins Peralva, estudando o Evangelho. O amor é o trabalho, a ação, o serviço. A instrução é a leitura, o estudo, o conhecimento. Amor e instrução constituem, por conseguinte, duas alavancas, duas ferramentas que devem estar noite e dia nas mãos dos espíritas. Através do amor, exerceremos a solidariedade, identificar-nos-emos com o sofrimento do próximo, visitaremos o enfermo e o encarcerado, despertaremos, enfim, no âmago de nossa individualidade eterna, a centelha de bondade que existe potencialmente em cada ser. Através do estudo, aprenderemos a discernir o erro da verdade, a claridade da sombra e a sinceridade da hipocrisia. Olha algumas coisas que o nosso irmão nos chama a atenção. Através do amor, exerceremos a solidariedade. Muita gente não vai visitar amigos ou familiares no hospital, ou não vão a um enterro, não vão ao cemitério, não vão a uma capela, porque julgam ser lugares desagradáveis. Sim, não são lugares que se gosta de ir, mas para prestarmos a solidariedade, uma visita a alguém que está doente, a nossa presença conta muito. Então, esse exercício do amor, isso é só uma exemplificação. Olha onde ele nos leva. A nós olharmos o outro com um outro olhar. A centelha da bondade está dentro de nós. Ela precisa ser trabalhada. Nós precisamos fazer brilhar a nossa luz. Nós não estamos aqui encarnados por acaso ou sem necessidade. Aqui nessa nova chance que Deus nos dá, nós estamos o quê? Fazendo essa nossa caminhada, essa escalada rumo à luz. E na luz nós encontramos o verdadeiro sentido do amor. Não é aquele amor que a gente ainda não sabe definir o que muitas das vezes nós confundimos com posse. Então, é esse olhar caridoso, esse olhar amigo, e observando no outro
mesmo que muitas das vezes não nos afinizemos com esse outro, não concordemos com essas atitudes, mas enxergarmos que esse outro também está na luta, também está na batalha como nós. Amar o outro, sermos caridosos, prestarmos atenção no outro, isso não quer dizer passar a mão pela cabeça, mas é respeitar. Num momento desses, por exemplo, como vivemos atualmente, em que se julga muito os outros, e se nós tivéssemos um olhar, por que será que eu acho que só as minhas ideias estão certas? Por que eu acho que as minhas escolhas é que são as mais corretas? Por que o outro é o enganado? Por que será que o outro eu olho como inferior, como aquele que não sabe escolher, não sabe pensar? Isso é um desrespeito. Às vezes a gente diz assim, eu não desrespeito ninguém, mas a coisa é sutil. É nisso que nós precisamos focar. O outro, assim como nós, está nessa estrada, buscando a luz, buscando a elevação, buscando a melhor interior. Se nós vivemos altos e baixos, o outro vive também, pois o Pai não beneficia uns em detrimento dos outros. Também tiremos essa ideia de que Deus é sádico, que Deus quer se vingar de nós, que nos castiga. Não, pelo contrário. Estarmos aqui é motivo para agradecimento diário. Então, através do estudo, da evangelização, nós vamos tendo uma outra visão. E vamos ser sempre agradecidos por essa oportunidade de estarmos aqui. E Martins Peralva nos lembrando mais uma vez que através do estudo aprenderemos a discernir o erro da verdade. Ah, como é que eu sei? É na prática do dia a dia, na prática mediúnica, através do estudo, da evangelização. Não fiquemos só no estudo. Coloquemos em prática aquilo tudo que nós estudamos. Aquilo tudo que nós amealhamos, nós vamos guardar para usarmos em que momento? Não, eu não estou preparado. Amanhã, talvez, quem sabe o ano que vem. Vamos começar esse nosso exercício de caridade agora. E é aí, nessa vivência, é que nós vamos aprendendo. Lembram-se quando nós estudamos, né, sobre nós prestarmos atenção a toda a comunicação? Não acrediteis em todos os espíritos. É um convite a nós fazermos essas análises. Mas como é que nós nos apuramos nesse trabalho? Através do estudo e através da prática. Ele lembra que a claridade apaga com a sombra. O estudo do Evangelho tira de nós certos véus, nos tira da escuridão, nos tira dos achismos. E nós conseguimos discernir aí também a sinceridade. Saberemos diferenciar da hipocrisia. E também, através dessa reforma interior, vamos diminuindo a hipocrisia em nós também. Existem muitas arestas a serem aparadas em nós. E nós ficamos tanto tempo preocupados com o outro, com o que o outro faz, com o que o outro não fez, com o que o outro falou, com o que ele não falou, sobre o que ele não agiu, sobre as escolhas que ele teve. E nós? O que nós estamos oferecendo para nós? O que é que nós estamos oferecendo para a vida? No que é que nós estamos contribuindo para a obra do nosso Pai? O nosso Pai, ele nos proporciona tudo isso, mas cabe a nós, nessa vida, nós também preservarmos o trabalho dele. Nós colaborarmos, somos coautores disso tudo, dessa grande obra. E nós vamos esperar o amanhã até quando? Se aguardarmos o amanhã, aguardemos trabalhando e nos aperfeiçoando como individualidades. E uma pergunta que não quer calar. O que é que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Lembram da parábola dos talentos? Talentos todos nós temos, nos são dados. Mas o que temos feito com eles? Fica para a nossa reflexão. E agora falemos sobre o local para exercício mediúnico.
nós vamos verificar os motivos que levam o médium ao trabalho isolado. Impulso bem intencionado para o bem. É aquilo que eu falei no início do nosso vídeo. Há médiuns que se sentem capazes, já se sentem preparados e têm boa vontade de estender o bem. Por causa disso, muitas das vezes a falta de conhecimento neles, eles se percebem como médiuns e pensam, bom, é só fazer a caridade. Desejo de angariar simpatias. Muitas das vezes eles se acham tal. Ele ou ela, né, a médium, eles se acham alguma coisa e assim com isso eles imaginam ter destaque, imaginam ter uma rede boa de amigos, de pessoas próximas, de pessoas que vão até eles perguntar, pedir ajuda. A gente não sabe o que vai de fato dentro do interior de cada um. A alegação que não encontra ambiente propício. Vocês já repararam que há pessoas que não conseguem se identificar com local algum? Que falam que não se adaptam, não veem um local bom. Alguns falam das instituições religiosas, né? Exigem muita coisa do próximo, do local onde estão, e aí preferem, no final das contas, atuarem sozinhos. Isso também acontece no meio profissional. Há aqueles que não se identificam com trabalho algum, falam mal dos colegas, falam mal do expediente e resolvem o quê? Ser trabalhadores autônomos, muitas das vezes. Então, essa alegação de que não encontra um ambiente propício também é isso aí. Vai fazer com que o indivíduo se isole e se ache suficiente para trabalhar sozinho. E o mesmo vai ocorrer aí na superestimação da própria faculdade, né? A gente se acha capaz demais, a gente acha que ninguém pode dar um toque para nós, a gente acha que já está preparado, né? Quantos e quantos irmãos médios dizem, mas eu tenho décadas dentro da doutrina e não preciso que ninguém me ensine nada. E é por isso, esse excesso de confiança, não que nós não devemos ter confiança, mas esse excesso, essa superestimação, pode vir a nos colocar como derrota. Lembrando que o maior inimigo de um médium é ele mesmo. E continuando, nós vamos ver que há médiums que consideram o poder de sua faculdade acima do ambiente e das circunstâncias. Esses irmãos, eles estão sujeitos a sérios perigos que os médiums que confiam cegamente em si mesmo, excluindo ou desprezando. O estudo evangélico doutrinário. Você imagina, gente, nós desprezarmos esse estudo evangélico doutrinário? A doutrina espírita é uma doutrina que está sempre progredindo, pois a ciência, em primeiro lugar, e a ciência sempre evolui. Se nós não estudarmos, onde é que nós vamos nos colocar? Onde que ficaremos? B. O bom senso. Então, esses médios desprezam também o bom senso. A lógica e os conselhos dos companheiros. Cada um de nós ainda tem grandes dificuldades, cada um de nós ainda tem dúvidas, mas nós, como individualidades, temos apreensões diferentes. Então, vale muito termos o estudo em conjunto, pois cada um, dentro de sua visão e de sua apreensão, pode colaborar como um todo. Então, muitas das vezes, alguém faz observações, notam detalhes que nós não notamos e vem nos dar esse toque. São os conselhos dos companheiros, que podem vir a nos pontuar, mesmo nós não detemos toda a verdade, mas podemos colaborar uns com os outros. E isso, esses irmãos acabam desprezando, não por má fé, mas por grande ignorância. E vamos mais fundo ainda. Um espírito cruel e violento pode subjugar o médium e provocar tumulto e confusão. Fatores que, em tese, podem levar espíritos inferiorizados a se apossarem do médium. 1. O estado psíquico do médium. Nós temos observado que nesse momento em que estamos confinados, né, pelo menos a maioria de nós, porque há aqueles que precisam ir para os frontes de trabalho,
aqueles que precisam sair para executar essa ou aquela atividade, mas nós vemos que muita gente está com o estado psíquico abalado, inclusive médiums. O médium tem que cuidar muito para não se abalar assim facilmente. Ah, é ser humano. É ser humano. Mas nós estudamos uma doutrina o tempo todo para que a gente não caia nesse lugar comum. As condições do ambiente. E 3, desarmonia vibracional dos dois campos, o espiritual e o material, ou o humano. Isso tudo pode levar a abrir brecha, abrirmos portas e janelas, deixarmos tudo escancarado para que espíritos inferiores entrem. E antes que a gente fique perguntando por quê, no templo espírita há avançados recursos de amparo espiritual, tais como proteção dos amigos espirituais. É justamente lá na casa espírita, nós temos os irmãos que são trabalhadores daquela ambiência e de diversos setores que a casa tem. Lembrando que a casa espírita que nós conhecemos, ela primeiramente é estruturada na espiritualidade. Então, não há estudo ou trabalho dentro da casa espírita que não seja amparado pelos nossos irmãos de luz. 2. Colaboração dos companheiros responsáveis pela tarefa no plano físico. Uma reunião mediúnica tem um dirigente, né? Todas as reuniões têm os seus dirigentes responsáveis por elas, responsáveis pelos médiuns que ali atuam e estudam. Então, ninguém fica desamparado. Um médium agiu incorretamente, o dirigente chama ele quietinho num canto, explica os procedimentos, aponta onde a gente está acertando, onde a gente está errando, se a gente precisa estudar um pouco mais, fica nos amparando, né, nas nossas dúvidas. E 3, a harmonia vibratória. Lá na casa espírita é o local para esse tipo de cuidado, é o local para o tratamento. Lá se abre as portas do templo espírita para receber toda a população que precisa de ajuda. E lembrando que os próprios médios também necessitam dessa harmonia vibratória, necessitam desse auxílio. Há médiuns que, por exemplo, às vezes não estão em boas condições e têm vergonha de dizer isso dentro das casas espíritas, como se isso os inferiorizasse. Lá é o local, lá é o hospital espiritual. Se lá é o amparo para aquele que chega, por que não será amparo para aqueles mesmos que lá atuam? E ainda falando sobre harmonia vibratória, uma sessão ou uma classe de estudos, né, com os cursistas, é preparada previamente. Nós já recebemos informações da espiritualidade de que quando terminamos uma sessão, a sessão da próxima semana já está sendo lá preparada pela espiritualidade de luz, pelos irmãos trabalhadores do plano espiritual daquela casa de caridade. Portanto, tudo é harmonizado. Então, nós, quando entramos dentro do templo espírita, ou para frequentar, para ouvirmos os estudos, ou para participarmos como cursistas, ou como trabalhadores mediúnicos, precisamos nos afinizar com a vibração da casa para que todo trabalho, todo estudo e todo recurso de amparo possa ser efetivado da melhor maneira possível. Fiquemos atentos a isso. Então, ficou entendido isso? No nosso trabalho isolado, fora de uma instituição espírita, ou dentro da nossa casa, ou em qualquer outro lugar, nós não temos esse preparo, nós não temos esse amparo para que todo o trabalho e para que todo o estudo se efetive da melhor maneira possível, a fim de que tenhamos a assistência da espiritualidade de luz para as nossas tarefas. Não basta só termos a boa vontade. Agora, há casos excepcionais, precisamos lembrar também que se nós estivermos fora da casa espírita, ou, por exemplo, estivermos dentro da nossa casa ou no ambiente de trabalho, e a espiritualidade necessitar utilizar aquele médium para que preste algum auxílio,
esse auxílio será efetivado sim, mesmo sem nenhuma dessas condições de segurança. Mas isso são casos excepcionais. Nós precisamos sempre termos cuidado no exercício de nosso mandato mediúnico. Quando o médium for chamado a socorrer alguém fora do centro espírita em caráter excepcional, deve fazê-lo assistido por companheiros de confiança. E isso é passível de acontecer. Pode ser que algum irmão esteja precisando de um socorro urgente e cabe ao médium não ir sozinho nunca. Não devemos estar nesse trabalho mediúnico sozinhos. Precisamos da assistência de outros irmãos da casa. Por todos os motivos que já relacionamos neste vídeo. E continuando, e só deve fazê-lo com a permissão dos dirigentes da casa, encarnados e desencarnados, para que esteja devidamente orientado e assistido, e não ter surpresas desagradáveis, como o assédio de irmãos desequilibrados, ou seja, espíritos malfazejos ou espíritos ignorantes. E aqui nos cabe um lembrete. Primeiro de Leon Denis. A passagem de Jesus pela terra, os seus ensinamentos e exemplos deixaram traços indeléveis, e a sua influência se estenderá pelos séculos vindouros. Ainda hoje, ele preside os destinos do globo em que viveu, amou e sofreu. Jesus é o nosso modelo e guia. Não podemos nos esquecer disso. E a seguir, também um lembrete de Bezerra. Irradiemos os recursos do amor através de quantos nos cruzam a senda, para que a nossa atitude se converta em testemunho do Cristo, distribuindo com os outros consolação e esperança, serenidade e fé. E cabe-nos fazermos aquela auto-pergunta: somos cristãos? O que é de fato ser cristão? Fica para nós pensarmos: somos realmente cristãos? E assim, estamos dando uma pausa para os nossos estudos hoje, pois gosto sempre de dizer que o estudo é permanente, ele nunca termina. Até a próxima, se Deus quiser.